E aí, pessoal? Boa noite. Tudo certo? Olha eu de novo. Estão me ouvindo? Agora ninguém mais faz pegadinha. Eu tô me assistindo. Mais uma semana de PNO, Jonatas. De segunda a sábado, ou seja, de hoje até sábado, sempre às 8 e às 9, se Deus assim permitir, nós teremos live. Daniel, vou publicar. Cara, desde ontem eu tô tentando fazer essas publicações, mas o Instagram tá meio bugado e não deixou eu fazer tanto a publicação do quem é cada dia, como aquele do lembrete da contagem regressiva. Mas, se Deus quiser, hoje sai. Mas eu já adianto para vocês que amanhã é a Marília Bert do projeto Conselho para Meninas. Então, se vocês são meninas, moças, mulheres e não conhecem o Conselho para Meninas, vocês estão perdendo muito. E às 21 horas é o pastor Paulo Júnior, lá da Igreja Aliança do Calvário. Deixa eu ver se eu acho o pastor Felipe Fontes já por aqui. Chama o Paul Washer. E a live do Niel. Então, a live do Niel deu muito erro, né? Aí eu não vou colocar ela não. Esse aí atrás é um bus João Calvino? Sim, é um bus João Calvino. Por falar nisso, deixar só claro uma coisa. O Niel vai estar essa semana, a Fernanda, minha esposa, lembrou. Só avisar uma coisa. Eu mudei o lado pra câmera pra ver se... Pra mudar, porque semana passada tava do outro lado. Aí a Fernanda veio aqui e modificou o cenário, tá bom? Então, se da live anterior pra essa tá diferente, não sou eu que tô fazendo mudanças. É ela que tá colocando porta-retrato, colocando meu busto, minhas coisas por aqui, tá bom? Isso é Conselho para Meninas, é o nome do Instagram, tá bom? É só você pesquisar. Amanhã a gente vai conversar com a Marília e ela falará um pouco mais sobre o projeto Conselho para Meninas. Eu tinha visto o pastor Felipe Fontes aqui, não tô achando mais. Pastor Felipe, Pastor Felipe, Pastor Felipe, Pastor Felipe, Felipe. É auxiliador idôneo, é sempre bom ouvir a esposa. Ué, tá na área, agora vai. Rapaz, a enxaqueca hoje tá matando, viu? Tirando a enxaqueca, o resto tá bom. É. Ainda não, só tô ouvindo. Tá escrito aqui, aguardando o Felipe Fontes. Qual que é o tema da live? Nenhuma live tem tema. Toda live tem perguntas que serão respondidas. De umas 12, 13, 14, 15. A do Augusto foram 22. Entendeu? Só água. Tô bebendo água. Minha enxaqueca crônica não sara com água de coco com gengibre. Eu já fiz o teste quando era mais jovem. Deixa eu esperar o pastor chamar aqui de novo. Mas o Hernandes está fazendo live todo dia. Tem que fazer diferente. Ele está fazendo live todo dia no Instagram dele às 6 e no Facebook também. Vamos mudando.
Oxe. Vai ter hora aqui. Aqui. E agora, foi? Ah, até que enfim, né? Agora deu Ó a certo. camisa, a camisa. A camisa. Camisa bonita. Ah, rapaz. Especial para essa ocasião, hein? Agora tem que arrumar um lugar para esse negócio ficar aqui, vou ver. Tá bom aqui? Tá jóia. Vejo bem, ouço bem. Beleza, veio até a camisa para propaganda do PNO aí, ó. Cortei até o cabelo hoje. Você conseguiu cortar o cabelo? Consegui. A barbearia onde eu corto hoje estava aberta, para a glória de Deus. Que milagre, não, o meu não. O meu aqui tem que ficar ainda segurando aqui. Tá feia a coisa, mas tá indo bem, graças a Deus. Ainda bem que tá em casa, né? Pois é, né, cara? Mas eu tô temendo já a hora. Várias lives. Agora estou com medo de chegar a hora da franja cair, eu vou ter que cortar. Ficar igual aquele cara do Debi Lloyd lá, você lembra? Vou contar uma coisa aqui, eu sei que ele não vai assistir. O pastor Jonas Madureira, na live dele, o cabelo dele tá tão grande também que tava aqui, ó. A franja tava dentro do óculos, no olho dele aqui, e ele agindo naturalmente. Tranquilo, né? É isso aí. Esse é o menor dos problemas nesse tempo. Rapaz, já tô desesperando já. Queria sair um pouco. Rapaz, hoje foi o dia mais tenso da quarentena até aqui para nós, para as crianças também. Elas sentiram bem hoje o dia e ficaram um pouquinho irritadas com a situação, doidas para sair. Infelizmente, a gente ainda tem mais um tempo. Isso aí. As nossas perguntinhas básicas de hoje, a primeira é tranquila, até tem um livro que nós já indicamos na semana anterior. Beleza, hein? Como combater a idolatria do coração. Devia ter trago aqui um exemplar para mostrar, né? Você está com ele aí na mão já? Faz propaganda aí, pessoal. Eu virei o lado. A Fernanda mudou tudo de lugar, não deixou preparado aí o negócio. Meu, Fernanda, brincadeira. Bem, gente, esse é o assunto do meu último texto, né? Meu último livro, publicado em dezembro do ano passado. O livro se chama Idolatria do Coração, um Inimigo Ignorado. Você encontra na Amazon com facilidade para comprar esse título. E eu recomendo, não apenas porque eu preciso pagar as contas, né? Como todo autor, mas porque eu trabalho um pouco, ele aí, ó, Idolatria do Coração, um Inimigo Ignorado. Mas eu trato um pouco desse assunto. Na verdade, Uriel, o livro tem duas grandes partes. Uma primeira parte que tem a ver com uma definição de idolatria. Então eu procuro ampliar de alguma forma o entendimento comum que as pessoas têm desse pecado da idolatria, que eu entendo ser um entendimento muito superficial. E aí, na segunda parte do livro, eu trabalho exatamente com essa questão do combate à idolatria do coração. Antes de dizer como é que a gente pode combater esse pecado, eu gosto sempre de lembrar que a idolatria é um pecado extremamente sutil. Por isso, antes do desafio de combater a idolatria, eu costumo dizer que existe o desafio de discernir a idolatria, de concluir que você está envolvido com o pecado da idolatria. Porque, veja, a idolatria mencionada aí na pergunta é a idolatria do coração. E o coração tem duas características na Escritura. O coração é uma dimensão de existência inacessível para nós, pelo menos imediatamente. A gente não consegue acesso direto ao coração. E o coração é enganoso. Isso é o que diz o profeta Jeremias, não é? No capítulo 17, verso 9. Então, antes do desafio de combater a idolatria, nós temos um grande desafio, que é o desafio de diagnosticar se nós estamos envolvidos ou não com o pecado da idolatria.
Mas a pergunta é sobre o combate, então ele parte do pressuposto de que a etapa do discernimento de alguma forma já foi vencida. E aí eu diria que o combate à idolatria passa basicamente por duas coisas, ok? A primeira delas é a atividade de Deus. Ninguém pode combater a idolatria se não tiver sido alcançado pela graça de Deus. Ou seja, nem todo mundo pode lutar contra a idolatria. E por que ter sido alcançado pela graça de Deus é algo fundamental? Porque a idolatria é uma consequência inevitável do nosso atual estado. Nós somos seres religiosos que na atual conjuntura estão distantes de Deus. Ou seja, por que nós erigimos ídolos no nosso coração? Porque nós fomos criados para adorar a Deus e nos satisfazer nele. Não é essa a única pergunta do breve catecismo que todo presbiteriano conhece, não é? Qual é o fim principal do homem? Se perguntar qual é a 2, ninguém sabe. Mas a 1, todo mundo sabe, não é? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, servir ao Senhor, adorar ao Senhor e desfrutar da satisfação que nós encontramos enquanto nós fazemos isso. O problema foi que o pecado nos tirou dessa relação fundamental com Deus, que é a nossa fonte de sentido, a fonte da nossa realização. E o resultado, cara, é que nós ficamos igual baratas tontas atrás de alguma coisa que possa nos satisfazer. É por isso que a gente cria ídolos naturalmente no estado que nós estamos. A gente fica correndo atrás de preencher o vazio do coração com dinheiro, com prazer, com reconhecimento, porque nós somos seres religiosos, precisamos adorar, ter um absoluto para nós, mas nós fomos tirados por ocasião da queda dessa relação. Então não tem jeito, Uriel. Ou Deus nos recoloca na relação com Ele por meio de Jesus Cristo, ou então nós nunca poderemos lutar contra a idolatria. Porque nós seremos sempre escravos dos ídolos. Nós precisamos de liberdade para enfrentar esse inimigo terrível que é a idolatria do coração. Então, em primeiro lugar, o combate à idolatria, ele depende da atividade de Deus. Deus precisa nos libertar da escravidão dos ídolos para que a gente tenha condição de lutar contra a idolatria do nosso coração. Mas isso não significa que nós não tenhamos nada a fazer. Então, certamente, nós temos algumas coisas a fazer, tendo sido libertos por Deus, para lutar contra a idolatria. E quais são essas coisas? Eu vou mencionar aqui, basicamente, 3, tá bom? Primeira delas é o uso constante e responsável daquilo que a tradição reformada tem chamado de os meios de graça. Ou seja, a palavra de Deus, a oração e os sacramentos. Por quê? Porque nós precisamos não apenas da liberdade que Deus nos concede, mas nós precisamos do poder de Deus. E Deus costuma nos oferecer esse poder por meio desses instrumentos ordinários, que são a palavra, a oração e os sacramentos. Então, essa é a primeira coisa. Se alguém quer lutar contra a idolatria, precisa viver uma vida de contato constante com a palavra de Deus, com a oração e com os sacramentos. Segundo, eu creio que muito importante para o combate à idolatria é o cultivo de relacionamentos redentivos. Ou seja, nós não podemos lutar sozinho, nós precisamos de companhia. E cultivar relacionamentos intencionalmente, visando o nosso aperfeiçoamento espiritual, é importantíssimo para que nós enfrentemos a idolatria, por 2 razões. Primeiro, porque os outros, às vezes, são mais hábeis em analisar a gente do que nós mesmos. Lembra? O coração é enganoso. Então, frequentemente, a gente tenta se esconder
se justificar e ter pessoas ao nosso lado que sejam cristãos maduros, comprometidos em nos ajudar espiritualmente, nos ajuda no discernimento da idolatria. Eles podem ver isso de maneira mais clara em nós e nos ajudar. E em segundo lugar, no próprio combate à idolatria, porque enfrentar ídolos no nosso coração, por vezes, nos coloca em situações difíceis. Por vezes, requer que nós tenhamos amigos no ombro de quem chorar. Por vezes, requer que nós tenhamos amigos para prestar contas. E isso é extremamente importante no processo de santificação. Então, essa é a segunda coisa. Relacionamentos redentivos. E a terceira coisa é levar a sério mandamentos de Deus, considerando a sua natureza preventiva. Cara, nós temos a tendência de encarar os mandamentos de Deus como se eles fossem, assim, princípios ou expressão da vontade de um Deus rabugento que quer estragar os nossos prazeres. Sabe, a maioria das pessoas vê a lei de Deus às vezes assim. Mas eu acho que nós deveríamos mudar a maneira como nós vemos a lei de Deus. Na verdade, a lei de Deus é um conjunto de princípios de um Pai amoroso que deseja garantir a nossa realização. E existem vários mandamentos que Deus nos deu que têm esse papel preventivo de nos livrar dessa nossa tendência desgraçada de ceder o coração aos ídolos. Deixa eu mencionar apenas 2 aqui para encerrar essa resposta. O primeiro são aqueles mandamentos relacionados, por exemplo, à liberalidade financeira. Entrega de dízimos, ofertas. Cara, uma pergunta, será que Deus precisa do nosso dinheiro para fazer a obra dele funcionar nesse mundo? A Bíblia diz que ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. Por que ele exige isso de nós? De certa forma, isso é um antídoto contra a nossa tendência à idolatria. E não é demais lembrar que Jesus disse que um dos ídolos mais terríveis contra os quais nós temos que lidar é o dinheiro. Ele disse, ninguém pode servir a 2 senhores. Então veja, esse é um mandamento divino que tem como um dos objetivos nos livrar dessa idolatria terrível. E um outro mandamento interessante é o mandamento da guarda do dia do Senhor. Por que Deus pediu que a gente guardasse um dia em 7 para uma dedicação exclusiva a Ele? Será que Ele precisa do nosso tempo? Veja, esse mandamento existe para nos obrigar a tirar os nossos olhos do nosso envolvimento com as coisas desse mundo, que são as coisas que nós tendemos a idolatrar, e nos lembrar que o sentido da nossa existência, o sentido da nossa vida, embora seja experimentado na relação com o mundo, está fora daqui. Então, o que é esse dia de descanso? Esse dia do Senhor? É um dia em que Deus exige que nós nos lembremos que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos daqui, por causa da tendência que o nosso coração tem de se apegar às coisas desse mundo. Então, 3 sugestões. Constância no uso dos meios de graça, cultivo de relacionamentos redentivos, intencionalmente estabelecer relacionamentos com pessoas que te ajudem a crescer na fé e a combater a idolatria, e a consideração para com esses mandamentos de Deus que têm uma natureza preventiva. Eu acho que são boas formas de lutar contra a idolatria. Não, foi excelente. Clássica, prática e objetiva. Muito bom. Que bom. Uma outra pergunta foi, justifica... Peraí que tem que mudar até a entonação para essa pergunta aqui. Justifica abortar por ocasião de tratamento ou risco de vida da gestante? Cara, essa é uma pergunta difícil. Eu acho que se você gostasse de mim de verdade, você tinha tirado ela daí, não tinha não?
Só pode ser maldade. Na verdade, se quem segue o PNO e acompanha o senhor gostasse realmente do senhor, não tinha enviado no seu nome. Não tinha feito essa pergunta, é verdade. Cara, essa é uma pergunta muito difícil. Mas eu vou fazer uma confissão pública, tá? Uma confissão pública. Eu confesso que, para mim, mais difícil do que responder essa pergunta no PNO é responder essa pergunta no gabinete pastoral. Okay? Eu acho que é mais difícil responder no gabinete pastoral do que aqui no PNO. Por uma razão simples. Quer dizer, sim, tem nada de simples. Porque uma coisa é lidar com situações hipotéticas. Outra, bem diferente, é lidar com situações concretas. Eu me lembro quando eu estava no seminário, Uriel, talvez você sinta um pouco disso hoje em dia. Eu me lembro quando eu estava no seminário, cara, eu e os meus colegas, nós resolvíamos todos os problemas da igreja tomando um café no boteco da esquina na hora do intervalo das aulas. A gente tinha solução para absolutamente todas as coisas. Mas quando eu cheguei no ministério, eu percebi que a coisa não foi tão simples quanto eu imaginava. E algumas pessoas talvez estejam olhando e meio assustadas, dizendo, mas pastor, não deveria ser assim. E eu diria a eles, é assim. É assim. Porque a realidade é sempre mais complexa do que a teoria. Sempre mais complexa do que a teoria. Então, deixa eu dar só um exemplo. A pergunta fala em risco de vida da gestante. Não é isso? Ela fala disso. Cara, essa é uma expressão genérica que permite uma enorme variação em questões que, se não tem um impacto na minha resposta aqui, certamente tem na maneira como nós encararíamos a decisão de uma pessoa. Então, por exemplo, quem é a gestante? Isso precisa ser, de alguma forma, considerado. De que nível de risco a gente está falando? É um médico que chegou e falou assim, olha, de todos os casos como o seu, 10% faleceram. Ou de todos os casos como o seu, 99,9% faleceram. E isso muda, de alguma forma, a maneira como nós lidamos com a questão. Então, eu quero, antes de responder, eu vou fugir não, tá bom? Mas antes de responder minha pergunta, eu quero deixar muito claro que a gente está diante de uma situação muito difícil, que já tem a sua dificuldade para uma resposta genérica. Então, essa dificuldade se ampliaria significativamente num caso específico, concreto e particular. Dito isso, e feita aqui toda essa moldura, estabelecida essa moldura, minha resposta é a seguinte. Tão genérica quanto genérica é a pergunta, ok? Aborto é sempre aborto. E nunca pode ser naturalizado. Por isso, pensando genericamente, a decisão com a qual eu particularmente me sinto mais confortável, eu estou usando muito cuidadosamente as palavras, é a da disposição sacrificial da mãe. Ou seja, essa seria a decisão que mais me deixaria confortável. Ou seja, se alguém, depois de refletir, dissesse, olha, eu pesei todas as coisas e eu estou disposta a levar até o final e, quem sabe, até me sacrificar se for necessário para que meu filho nasça. Essa seria a resposta que mais me deixaria confortável. E, obviamente, o cenário ideal pelo qual eu oraria incessantemente, madrugaria várias noites, seria um milagre de Deus para que ambas permanecessem vivas. Então, essa é a decisão que mais me deixa, a princípio, confortável, e esse é o cenário ideal. Mas, cara, eu confesso que essa é uma daquelas situações pelas quais eu peço a Deus livramento, tanto quanto pessoa como quanto conselheiro. Porque eu não sei se eu teria tanta facilidade de, num
numa consulta de aconselhamento, dizer isso que eu estou dizendo genericamente para uma pessoa. Então, pergunta difícil, resposta difícil. Eu espero ter, de alguma forma, ajudado quem fez a pergunta. É que, como bem o senhor disse, que nós estamos pensando de forma hipotética, é bem genérico. Agora, quando alguém marca um aconselhamento, senta na sua frente no gabinete, ou na sala, onde você estiver conversando, e fala assim, o meu caso é esse, e aí? Aí... E aí, acho que é sempre importante o conselheiro bíblico se lembrar que o papel dele não é tomar decisões pelas pessoas. O papel dele é ajudar as pessoas nas decisões através dos princípios revelados pela palavra de Deus. Então, é lançar luz sobre uma determinada situação para que alguém tome uma decisão. E existem decisões que não são tão claras, são decisões difíceis e que precisam contar com o apoio e o encorajamento e o consolo posterior por parte de um conselheiro bíblico. Então, assunto difícil. Muito obrigado por quem me fez essa pergunta. Em que momento do Gênesis Satanás foi expulso do céu e fez Adão e Eva pecar? Tem a mínima ideia, cara. Não tem a mínima ideia de quando foi que o Satanás foi expulso lá do céu e fez Adão e Eva pecar. Bem, a Bíblia não nos oferece muitas informações a respeito do que aconteceu pré-criação. Bem, eu nem sei se a queda de Satanás se deu pré-criação, ou quer dizer, não pode ser pré-criação porque ele é criatura, né? Mas pré-criação do homem e do mundo no qual nós vivemos. Então, a Bíblia não nos oferece muitas informações a respeito desse tempo. Ela também não está preocupada em narrar com riqueza de detalhes quais são os eventos relacionados ao surgimento do mal. Isso não é muito claro na Bíblia. O que a Bíblia descreve com muita clareza é a ocasião em que o mal passou a fazer parte da experiência humana. Isso a gente tem na Bíblia, que é a narrativa de Gênesis 3, a narrativa da queda em pecado. Mas nesse momento, o Satanás já está lá, não é? E ele já está lá com a sua natureza maligna, cumprindo a sua função, o seu papel de inimigo, que é o significado desse nome, não é? Satanás, e de acusador, de alguma forma. Eu digo de acusador porque acusar a Deus foi uma das coisas que Satanás fez inicialmente na relação com Eva naquela ocasião. Então eu não sei exatamente quando aconteceu isso, não sei, a Bíblia não se preocupa em descrever isso com detalhe. O que a Bíblia faz detalhadamente é narrar, descrever quando nós passamos a experimentar o mal, e aí Satanás tem a ver com isso. Talvez isso se deva ao fato de que a Bíblia é a revelação de Deus aos homens, e ela tem um objetivo relativamente pragmático, prático. Ou seja, a Bíblia não foi escrita para matar todas as nossas curiosidades a respeito de Deus. A Bíblia foi escrita para nos ensinar a temer ao Senhor. Esse é o objetivo da Bíblia. Então ela nos revela aquilo que é suficiente para que nós vivamos uma vida de temor e obediência a Deus. E Deus entendeu que tudo que era importante saber sobre, com clareza sobre a origem do mal, é quando o mal passou a fazer parte da nossa experiência. Então, eu lamento, mas eu vou ficar devendo aí qual foi o dia e a hora que o Satanás decaiu e veio tentar o homem aqui na Terra. Excelente, excelente. Como na prática podemos nos envolver com a cultura mais ativamente? Cara, esse é outro assunto que eu gosto bastante, muito, essa questão da relação entre o cristão e a cultura.
Eu tenho dito, Uriel, que, em geral, nós precisamos, como cristãos, evitar dois extremos na relação com a cultura ao nosso redor. O primeiro é o extremo da alienação, ou o extremo da separação radical. Existem algumas pessoas que acham que essa é a maneira correta do crente reagir à cultura, se afastando da cultura. Tudo que há na cultura é mal, tudo que há na cultura é ruim, e nós precisamos criar uma subcultura, de certa forma, que no nosso meio tem até um nome, né? Chama gospel, ok? Essa é a nossa subcultura. Tem moda gospel, música gospel, daqui a um dia tem comida gospel, tem balada gospel, tem tudo gospel. É a subcultura cristã que os cristãos criam fugindo de alguma forma da cultura. Colocou gospel pode, né? Colocou gospel pode. É isso aí. Pode ser tudo igualzinho a mentalidade secularizada, mas se botou o gospel pode. E o outro extremo é o extremo da secularização, que é o extremo da assimilação cultural. Então, acho que o cristão deve fugir a esses dois extremos. Nem o afastar-se completamente da cultura, nem o assimilar completamente a cultura ao redor. O desafio do cristão na sua relação com a cultura é aquilo que eu tenho chamado de o desafio do engajamento crítico, que nada mais é do que o ensino do apóstolo Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21. Paulo diz: julgai todas as coisas, retende o que é bom e abstende-vos de toda forma de mal. Qual é o pressuposto do apóstolo Paulo ali? O pressuposto é o de que nós vivemos em um mundo em que a verdade e mentira estão entremeados de alguma forma. Justiça e injustiça, beleza e feiura, essas coisas aparecem no mundo ao nosso redor de maneira muito misturada. E o cristão precisa ter esta habilidade, não é? De distinguir a bondade e a maldade presente na cultura para saber como se posicionar em relação a ela. Na prática, eu creio que esse desafio do engajamento crítico implica basicamente 4 atitudes que eu vou apenas mencionar aqui, tá bom? Porque a gente tem muitas perguntas aí para frente. Primeiro, acho que nós como cristãos precisamos apreciar a cultura. Ser apreciadores de cultura. Por quê? Porque a cultura é um traço, é o resultado de um traço da imagem de Deus em nós, a nossa criatividade. Então, a cultura fala de alguma forma sobre a beleza de Deus e nós precisamos apreciar a cultura. Segundo, nós precisamos avaliar a cultura. Ela é um produto nosso, então tem coisas boas e ruins presentes na cultura e nós precisamos avaliá-la. E qual é a condição para isso? É ter uma mente cristã. Esse é um desafio importante para os cristãos. Nós precisamos ter uma visão de mundo cristã se nós queremos avaliar de maneira correta a cultura ao nosso redor. Em terceiro lugar, eu creio que nós fomos chamados para falar a cultura. Há um sentido no qual o nosso ministério está muito relacionado à palavra. Nós fomos chamados para anunciar a realidade de um reino que possui valores culturais diferentes. Então nós somos profetas para a cultura. Além de apreciar e avaliar, nós precisamos profetizar a cultura de alguma forma, dizendo do reino de Deus, da proximidade do estabelecimento dele e de como ele se choca com os valores frequentemente propostos pela cultura. E a quarta e última atitude é nós precisamos produzir cultura. A cultura não é apenas um ambiente, para nosso discurso, é também um ambiente para nossa prática. Aliás, cultura vem do verbo cultivar, tem a ver com alguma coisa que a gente faz com as nossas mãos. Então, acho que um quarto e último desafio dos cristãos é produzir cultura. Acho que esse, inclusive, é um aspecto no qual nós somos mais frágeis.
Nós falamos muito sobre cultura, mas nós nem sempre nos engajamos para produzir cultura de maneira efetiva. Então, 4 palavras-chave aí, ok? Apreciar, avaliar, falar e produzir. Acho que, de alguma forma, resume o nosso desafio. Excelente. Essa questão de produção, principalmente, né? Nós somos muito fracos em produzir. Por exemplo, a última instalação de arte que teve aqui perto do lugar onde eu trabalho aqui num bairro de São Paulo, próximo a como é que eu explicaria aquilo ali? Um viaduto, né? Um grande viaduto. E nas colunas desse viaduto tinha ali uma instalação de arte recentemente chamada Gigantes. Esse era o nome da instalação. E você tinha, então, na primeira coluna, assim, o nome da instalação, e aí em cada coluna sequencial, à medida que você ia passando de carro, você via a imagem enorme, gigantesca, de alguém que o instalador considerava um gigante. Todos eles adeptos de uma mentalidade radicalmente progressista, defensores de ideais anticristãos, apoiadores do movimento LGBT. E recentemente, quando eu passava por lá, quando eu ainda podia sair de casa, no tempo em que eu ainda podia sair de casa, já estou com saudade. Lembro desse tempo, saudoso tempo. Eu passava por lá e eu pensava assim, onde é que estão as instalações dos cristãos apresentando para o mundo os seus gigantes? Onde é que elas estão? E eu não me lembro de ter encontrado, assim, nenhuma delas. Acho que a gente precisava produzir mais cultura com intensidade. Uma outra pergunta de um seguidor foi: como obter alegria e satisfação plena em Cristo em meio às adversidades do cotidiano? Boa pergunta. Acho que ela é uma pergunta propícia, né, para os nossos dias. Como obter alegria e satisfação plena em Cristo em meio às adversidades? Bem, primeiro, eu acho que isso não é algo que a gente aprende do dia para a noite, nem é algo que a gente aprende apenas por meio de ensino racional. Me vem à mente aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo foi alguém que diz ter aprendido isso, né? Ele escreve aos Filipenses dizendo que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. E nessa ocasião, Paulo faz uma afirmação que eu considero muito interessante. Ele diz assim: de tudo e em todas as coisas já tenho experiência. Essa palavra é chave. Experiência. Como o apóstolo Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação? Passando por diferentes situações. Então, é importante, nenhum de nós aprende a enfrentar dificuldades de maneira adequada, mantendo o nosso coração no lugar, de uma hora para outra só por meio de questões racionais. Nós precisamos ser conduzidos por Deus em situações de dificuldade para, de alguma forma, aprender esta verdade. Mas veja bem, se é verdade que não é apenas uma questão racional, é também uma questão racional. À medida que Deus vai nos guiando no meio desses treinamentos práticos, não é? Dessas ocasiões difíceis na vida que Ele vai nos guiando praticamente para nos ensinar isso, Ele quer que nós aprendamos a ver a realidade de acordo com a sua vontade. Então eu acho que o grande desafio de um cristão para que ele experimente descanso, consolo, conforto no meio de uma situação difícil é manter uma visão correta do que está acontecendo. O grande problema do sofrimento, Uriel, eu creio, é que ele anuvia a nossa visão. E a gente já não consegue mais enxergar as coisas direito por causa das dores que nós estamos sofrendo na alma. Então, um dos desafios nesse momento é enxergar direito. E aí eu creio que
Todos os autores bíblicos nos ensinam uma lição preciosíssima sobre enxergar direito. É que a nossa visão acerca do mundo é um resultado da nossa visão a respeito de Deus. Então, qual é o grande desafio de um cristão nesse momento? É passar pelos momentos de aflição com os olhos mais voltados para quem Deus é, do que para o que está acontecendo com ele naquele momento. E aí eu creio que há duas grandes verdades sobre Deus que nós precisamos manter em perspectiva sempre que nós estamos sofrendo. Quais são elas? Duas verdades. Primeira, Deus é Senhor. Essa é a primeira verdade. Nós vamos nos lembrar disso. Todos os escritores bíblicos que enfrentaram momentos de dificuldade e escreveram, fizeram menção ao governo de Deus, à soberania de Deus, ao fato de que o Senhor está entronizado entre os querubins. Essa é a linguagem que a Bíblia usa, ou que homens sofredores bíblicos usam, para, de alguma forma, contemplando quem Deus é, voltarem a enxergar a realidade de maneira adequada. Então, essa é a primeira verdade. Deus é Senhor. Mas há uma segunda verdade que precisa ser equilibrada a essa, ou precisa estar junta a essa, para que a nossa visão se equilibre. Que é, esse Deus que é Senhor nos ama. Essa é a segunda verdade importante. Por quê? Porque talvez a maior tentação que nós sofremos em momentos de dificuldade não seja tanto duvidar do controle e do poder de Deus. Talvez seja duvidar do amor de Deus. Nós sabemos que Deus governa. E o problema é que quando isso está desamparado da noção de que Deus nos ama, nós ficamos estarrecidos. Porque se Deus governa, então por que ele me permitiu passar por aquela situação tão difícil? Então, junto com a verdade de que Deus governa, nós precisamos manter em perspectiva, esse Deus que governa é o Deus que me ama. Então, esse é o desafio. Enxergar a realidade direito. Como eu enxergo a realidade direito? Olhando para Deus, porque o que eu pensar sobre Deus determina a minha visão da realidade. E o que é importante lembrar sobre Deus nesses momentos? Deus é Senhor e Deus nos ama. Essa próxima pergunta, até eu comentava com a Nathalie na live anterior, eu fiquei abismado com o tanto de perguntas que chegaram em relação a isso. A masculinidade, meu marido não toma decisões básicas, eu posso fazer o culto doméstico sozinho com os meus filhos, meu marido não marca nem a revisão do carro, eu posso tomar frente sobre isso, eu vejo que meu namorado já não vai ser assim, não vai ser assado. E essa pergunta enviada, creio eu, para uma seguidora, uma mãe, como uma mãe pode ensinar ao seu filho que a masculinidade não é um peso? Boa pergunta. Como uma mãe pode ensinar ao seu filho que a masculinidade não é um peso? Bem, eu não sei se é exatamente isso que uma mãe deveria ensinar ao filho, ok? Se é exatamente isso que um menino precisa aprender. Por que eu estou dizendo isso? Porque há um sentido no qual a masculinidade bíblica é um peso mesmo. É um peso. Por quê? Porque ser homem é ser como Jesus. Paulo diz que o grande exemplo de masculinidade é o Senhor Jesus Cristo, quando ele diz que os maridos deveriam amar a sua mulher como Cristo amou a sua igreja e a si mesmo se entregou por ela. E veja bem, eu não sei o que há de mais pesado na vida do que ser comparado a Jesus Cristo e ter a exigência de ser como ele na entrega sacrificial que ele fez por sua igreja. Então, de fato, eu acho que a masculinidade bíblica é pesada mesmo. Talvez o que um menino precise aprender
é que este não é um peso impossível de ser carregado se nós formos fortalecidos por Jesus Cristo. Então, eu acho que o desafio não é tanto atenuar o peso, sabe? Diminuir o peso. Mas o desafio é apontar para o lugar onde é possível encontrar ajuda para carregar esse peso. E talvez eu possa dar um passo além e convencer este menino de que a satisfação dele como homem, a alegria dele como homem, será encontrada à medida em que ele se dispuser a carregar o peso da masculinidade bíblica com a ajuda de Jesus Cristo. E isso pode parecer paradoxal, mas é isso mesmo. Na Bíblia tem algumas coisas que são paradoxais. A Bíblia fala que Jesus tem um fardo que é leve. Ou seja, é um peso que não é tão pesado quanto a gente imagina. Então, eu não creio que seja atenuar o peso, o papel. O papel é dizer, olha, é pesado mesmo, mas é possível carregar este peso quando acompanhado de perto por Jesus, quando na companhia de Jesus Cristo, e inclusive a sua verdadeira realização como homem depende de alguma forma de você assumir esse peso. A questão é como fazer isso, né? Como fazer isso? E aí, talvez nós devêssemos nos lembrar aqui de que nós ensinamos pessoas de duas formas diferentes. Primeiro, através do que nós falamos. Então, acho que essa mãe pode valer-se de palavras para usar, para ensinar esse filho. Mas nós também ensinamos através do que nós fazemos, ou através do contexto que nós criamos. E aqui, Uriel, vem uma questão que eu não sei exatamente qual é a condição da pessoa que nos faz a pergunta, mas eu creio que é de fundamental importância para um menino que ele tenha bons exemplos de masculinidade ao seu redor. Idealmente, o seu pai. Então, idealmente, talvez a tarefa de ensinar masculinidade a um menino não deva ser exclusiva da mãe. Aliás, talvez não deve ser. Isso é também a tarefa de um pai. Agora, a gente sabe, nem todos os lares possuem, não é? Um casal vivendo harmonicamente. Muitos lares já foram desfeitos de alguma forma. Então, é importante, se nós estamos falando de um lar onde não há uma figura paterna específica, é importante encontrar um tio, um avô, um irmão na fé, que intencionalmente conviva com essa criança e possa se tornar o exemplo de um homem cristão para ele. Então, eu desafio aí a intencionalmente esta mãe, esta mulher, a buscar bons exemplos de masculinidade para o seu filho, além de falar com ele sobre isso, obviamente, né? Excelente. Essas duas próximas perguntas são perguntas que chegaram com muita frequência, essa principalmente a próxima, devido a tantos decretos nacionais, estaduais, municipais em relação a ter ou não aglomeração em cultos e etc. E a próxima pergunta é, após passar o momento mais crítico dessa pandemia, quais problemas a igreja pode enfrentar por parte do Estado no sentido de impedir o funcionamento normal das igrejas? Cara, eu confesso que eu não sei se nós vamos enfrentar muitos problemas nesse sentido. Eu explico por quê. É que eu não consigo enxergar de imediato assim um grande movimento de perseguição declarada aos cristãos no nosso país. É claro, eu acho que existe perseguição religiosa contra cristãos no Brasil, mas ela é muito mais velada, ela é muito mais dirigida à honra, é muito mais aquela ideia de que você não pode ser crente e inteligente ao mesmo tempo, né? Todo crente é burro e tal, do que propriamente uma perseguição violenta, não é? Então, eu não sei se a gente vai enfrentar, depois que passar essa pandemia, algum tipo de problema nesse sentido.
O que eu acho é que, como nação, e aí isso tem um efeito colateral para nós, como igreja, nós vamos precisar discutir depois disso, depois dessa pandemia, a questão da suspensão de direitos fundamentais. Por quê? Porque eu não sei se está claro o rito disso no nosso país, e se está claro, eu não sei se ele é o melhor. Porque no meio desse negócio, qualquer prefeito, qualquer governador saiu dando canetada e suspendendo direitos fundamentais das pessoas. Ou seja, o prefeito de Niterói suspendeu o direito de ir e vir das pessoas lá de uma hora para outra. O governador do Distrito Federal suspendeu o direito de culto das pessoas até o mês de maio. Veja, eu acredito que direitos fundamentais podem ser suspensos em determinadas situações. Mas, assim, por qualquer pessoa do executivo, numa canetada qualquer... Qualquer um pode assinar o papel? Exatamente. Eu creio que as regras precisam estar mais claras e nós precisamos levantar a nossa voz para dizer que tem que ser uma situação muito, muito particular, sei lá, por uma iniciativa de uma conjugação da vontade dos três poderes, não é? Juiz suspende aqui, executivo suspende ali. Então nós vamos precisar discutir essa questão. Em que circunstâncias, a partir de que rito, direitos fundamentais podem ser suspensos na nossa nação? Mas eu não vejo assim, a princípio, sabe, um risco imediato de suspensão das atividades eclesiásticas, pelo menos a princípio não. O jejum que o presidente Jair Messias Bolsonaro convocou no último domingo foi biblicamente legítimo? Mas ele convocou mesmo? Cara, tá tão difícil dizer o que está acontecendo nesse país nos últimos dias. Viu? Eu sei que houve uma discussão danada aí, né? Uns falando que ele convocou, aí outros falando que não, que ele pediu assim de maneira meio generalizada, que todo mundo que tivesse fé... Não assinou nada, né? Exato, orasse e tal. Bem, vamos supor que ele convocou, tá? Então, para responder a pergunta aqui, eu vou supor que ele convocou. Acho que o segredo para isso é entender o que é o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual. Importante dizer que, obviamente, não é uma troca com Deus, não é? Não é assim, Deus vai ver você desfigurado de falta de comida e aí vai ficar com pena, com dó de você e vai fazer o que você queria. Jejum é uma manifestação de humilhação e de reconhecimento da necessidade de Deus. E ele tem uma aplicação individual e uma aplicação coletiva. Individualmente, alguém pode decidir jejuar em virtude de alguma coisa que tem a ver com a vida dele, com a relação dele com Deus. E aí, nesse caso, quem é que pode apregoar o jejum, individualmente falando? É o indivíduo, ele é o responsável por fazer isso. E coletivamente, uma determinada igreja, uma determinada denominação pode apregoar um jejum, convocar um jejum por alguma coisa que tem a ver com a vida comunitária. E aí é nesse sentido que o jejum, ele costuma fazer parte da vida da igreja nesses momentos de calamidade pública. Agora veja, jejum é uma disciplina espiritual, coletivamente da igreja de Jesus Cristo. Então, quem é que apregoa jejum? Quem é que convoca jejum? São líderes religiosos de determinadas comunidades. Então, meu ponto é, se houve de fato uma convocação por um agente político, a minha resposta é não. Não. Eu penso que o presidente da República não deveria publicamente convocar nenhum jejum, como não deveria convocar o país para guardar qualquer disciplina de qualquer outra religião. Agora, suponhamos que o camarada tenha lá jejuado no domingo, e aí ele tenha falado, então não valeu de nada o meu jejum, só porque foi o Bolsonaro. Passei fogo à toa. Então, veja, essa é uma disciplina espiritual. Tem a ver com a nossa relação com Deus.
Se você fez isso sinceramente, se humilhou na presença de Deus e buscou a graça de Deus nesse momento, certamente isso teve valor na sua relação com o Senhor. Então, o presidente da República não tem poder nem para mais nem para menos nesse caso, ok? Essa próxima pergunta é daquela série de perguntas que eu preciso ler toda, porque nem lendo toda, às vezes você não entende, então eu preciso ler tudo. E eu vou ter que acompanhar aqui, vamos lá. Qual sua opinião de um pastor que gosta mais de cantar do que de expor as escrituras? Isso é normal em um culto onde o pastor canta mais louvores e não expõe nenhum versículo? Rapaz, eu tenho medo dessas perguntas que vem assim, porque geralmente elas têm um endereço, né? Elas têm um endereço. A pessoa está esperando o vídeo sair para mandar o link naquele segundo. Pastor, vê esse vídeo aí. Pois é, rapaz. Cara, eu não sei se a minha opinião vale muita coisa nesse caso. Qual a minha opinião se o pastor gosta mais de cantar do que de pregar? Veja, pregar e cantar são duas coisas legítimas, são duas coisas boas. Ambas as coisas são meios através dos quais Deus edifica o seu povo. E, veja, não é pecado nenhum alguém gostar mais de cantar do que de pregar. Ok? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Eu não sei se é a minha opinião. Eu acho que uma pessoa pode gostar mais de cantar, mais de pregar, e isso não torna uma pessoa mais santa, mais pecadora, menos pecadora. Então, a primeira pergunta, essa é a resposta. A segunda é normal um pastor gostar mais de pregar, cantar um monte de cântico no culto e não expor nenhum versículo bíblico? Veja, normal em que sentido? Se bem que acho que não é normal em nenhum sentido. Se normal significar é comum isso, ou seja, tem muito pastor que faz isso, a minha resposta é não é comum. Ao longo da minha vida, assim, eu conheci vários pastores que eram músicos, que gostavam de cantar, mas eu não me lembro deles ficarem substituindo o sermão pela música, ok? Então, eu não acho que seja comum, Deveria ser assim, porque esse pode ser um outro significado da palavra comum, né? É normal ser assim? Deveria ser? Veja, aqui está meu único incômodo com a pergunta. É que a pergunta parece mencionar ou pressupor um culto em que há uma espécie de desequilíbrio entre a música e a pregação. E aí, nesse caso, fica meio estranho, porque o desequilíbrio parece ser causado por quem teria a tarefa sobre os ombros de pregar a palavra de Deus. Minha resposta é: não deveria ser assim. Música e pregação da palavra de Deus são dois elementos do culto. E ambos deveriam estar responsavelmente inseridos em uma liturgia. Então, eu não creio que um culto deveria substituir a proclamação da palavra de Deus por música em hipótese alguma. Veja, tem um pressuposto escondido aqui que os perspicazes vão pegar, hein? Eu não acredito que cantata seja culto, mas isso deixa para outra discussão. Muito bom. E se quem está acompanhando tem mais alguma dúvida sobre culto, essas coisas, liturgia, louvor, o pastor Jairo Júnior, que é pastor inclusive da minha igreja, Igreja Presbiteriana Vida, ele fez parte da comissão de música da IPB por muitos anos, e ele é professor de teologia do culto no nosso seminário presbiteriano aqui em Goiânia. Então, se você tem dúvidas sobre liturgia, fica a deixa aí para você mandar boas perguntas sobre cantatas e liturgias e cultos para ele. Tá bom? Excelente. Muitas pessoas, quando confrontadas, usam versículos dizendo que para não julgarmos. Mas para eu aconselhar, admoestar ou corrigir alguém, não devo julgar suas atitudes? Veja bem, a pergunta já responde, né? Assim mesmo. Ela já percebe aí que tem uma contradição no uso que a pessoa faz de Mateus 7:1 e o ensino bíblico a respeito da mutualidade, né? Então,
E aí, pessoal? Agora tá saindo som. O Instagram é muito incisivo. Deu 1h59, a live caiu. Eu perguntei pro chefe se ele vai continuar e nós vamos continuar. Então vou chamar o pastor Felipe para nós terminarmos as nossas perguntas. Porque se eu tiver que fazer um upgrade pro 3.0, eu acho que ele não aceita não, porque as perguntas tá só melhor que a outra. O que foi? Eu falei pro pessoal que para nós, eu conversei com o senhor se podia terminar hoje, porque se eu for chamar com 3.0, aí as perguntas tá cada vez ficando mais complicadas. É verdade. Ainda bem que tava no começo a resposta, né? Tava, graças a Deus. E o povo tá chegando aí, ó. E aí, diga. Muitas pessoas, quando confrontadas, usam um versículo dizendo para não julgarmos os outros, mas para eu aconselhar, de modo tal, corrigir alguém, não devo julgar que suas atitudes estão erradas? Então, o problema aí é que frequentemente, Mateus capítulo 7, verso 1, que é o texto que as pessoas citam, né? Não julgueis para que não sejais julgados, costuma ser usado pelas pessoas como se Jesus estivesse proibindo qualquer tipo de juízo e estivesse nos orientando a uma espécie de suspensão do juízo, né? Então, você não pode usar o seu senso crítico. É isso que as pessoas parecem pressupor. Agora, a questão é que essa interpretação não se sustenta nem à luz do capítulo, porque, veja bem, o verso 1 diz, não julgueis para que não sejais julgados, né? Então, agora, imagine que Jesus esteja dizendo aqui que nós não devemos julgar ninguém, devemos suspender o nosso juízo crítico. Aí, no verso 6, ele diz assim, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e, voltando-se, vos dilacerem. Veja bem, Jesus me manda tomar uma atitude aqui que exige que eu faça um juízo a respeito do outro. Para eu saber quem é o cão ou quem são os porcos aqui, eu preciso fazer um juízo. Eu não posso suspender o meu juízo de valor. E olha depois o verso 15, aí ele vai ser mais forte ainda, é o mesmo capítulo. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então, o próprio Jesus, no mesmo capítulo, está dizendo, olha, você precisa fazer juízo das pessoas que ensinam a minha palavra, porque se elas forem falsos profetas, vocês não devem dar ouvidos a elas. E veja, em outros textos do Novo Testamento, o mesmo verbo usado por julgar aqui vai ser usado no sentido positivo. Por exemplo, quando Paulo diz a Tito que ele deveria ensinar os jovens a em tudo serem criteriosos. O verbo é o mesmo de julgar aqui em 7:1. Então, obviamente que Jesus não pode estar nos encorajando a suspender todo o juízo crítico no capítulo 7, verso 1 de Mateus. Então a pergunta é, o que Jesus está ensinando aqui quando ele diz, não julgueis para que não sejais julgados? Veja o contexto. O contexto tem o verso 2, que mostra a preocupação de Jesus com o critério do juízo, ok? Pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então não é qualquer tipo de juízo que Jesus tem em mente aqui quando ele fala não julgueis. É um juízo de acordo com um determinado critério. E qual é o critério? Qual é a medida? Versos 3 a 5 tem uma orientação quanto à hipocrisia. Jesus diz, por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão? Por que não reparas na trave que está no teu próprio? Qual é o problema que Jesus está combatendo aqui? É o juízo hipócrita.
é a tendência que nós temos, e alguns dos seus ouvintes tinham naquela ocasião, de aparentemente julgar o outro para ajudá-lo, mas, na verdade, fazer isso com o objetivo de revelar a sua suposta supremacia moral sobre o outro. Então, não julgueis para que não sejais julgados, não é uma orientação de Jesus para a suspensão de todo juízo crítico. É uma orientação de Jesus contra o risco de julgar os outros de maneira hipócrita. Ok? Julgar é necessário, segundo a Escritura, mas julgar de acordo com os critérios da palavra de Deus. Se você quer saber sugestões de bons livros, pega seu papel e sua caneta aí, que agora a pergunta é: quais os melhores livros sobre cosmovisão? Beleza, boa pergunta, hein? Um outro assunto que me apaixona muito. Cara, tem muito livro bom sobre cosmovisão. E melhores é sempre difícil. É muito difícil responder quais são os melhores. Porque os melhores são sempre para alguma coisa específica. Então, depende muito para o que é que o indivíduo está querendo indicação de livro. Bem, eu vou indicar 4, tá? Vou indicar 4 diferentes livros e vou dizer para que cada um deles é útil. Se alguém quiser conhecer o que é cosmovisão e quais são as principais cosmovisões que se estabeleceram ao longo da história, então minha recomendação é o clássico do James Sire, O Universo ao Lado. Ok? Esse é o clássico publicado atualmente pela editora Monergismo, aqui no Brasil. Você vai ter lá um grande catálogo de cosmovisões, então vai poder visualizar quais são as cosmovisões que se estabeleceram historicamente no mundo ocidental e também no mundo oriental, porque ele tem um capítulo que trata a respeito do monismo oriental lá. Então, para isso, acho que esse é um bom livro em português. Se alguém quer um bom livro resumido sobre cosmovisão cristã, ou seja, uma exposição resumida da cosmovisão cristã, minha recomendação é A Criação Restaurada, de Albert Wolters, publicado pela editora Cultura Cristã. É um filósofo neocalvinista e é, resumidamente, a melhor articulação da cosmovisão cristã. Eu costumo sempre orientar os leitores desse livro que não subestimem o tamanho dele. Ele é pequeno, mas cada parágrafo dele merece um dia de digestão, ok? Então ele é um livro que precisa ser digerido com muita tranquilidade e cuidado. Se você quer um livro de cosmovisão que faça uma crítica da cultura contemporânea, então minha sugestão é Verdade Absoluta, de Nancy Pearcey, publicado atualmente pela CPAD. E ali você tem uma boa crítica da cultura contemporânea. E se você quer um pouco disso tudo, meio junto e misturado, então eu recomendo o livro do meu colega, o Dr. Eber Júnior, lançado recentemente pela editora Fiel, chamado Amando a Deus no Mundo. Ok? Propositalmente, o Dr. Eber Júnior trabalha mesclando ali nos seus capítulos diferentes elementos do que eu acabei de mencionar aqui agora. Então, eu recomendaria este livro. Se você disser assim, eu quero comprar apenas um, então eu diria, compra o livro do Dr. Eber Júnior, você vai ter um pouco disso tudo, e além de ter contato com esse assunto através da pena de um brasileiro que lida com o assunto de modo bem profundo, não é? Então, são as minhas recomendações. Infelizmente, chegamos à nossa última pergunta. Da segunda live do dia. Esquece não. Da segunda live do dia, que é a terceira que nós fazemos. Isso aí. Como posso conciliar um Deus que é amor, mas que escolhe seletivamente aqueles a quem ama? Cara, essa é a pergunta mais respondida pelos pastores reformados de todos os tempos, né? Acho que historicamente.
Eu já falei pro pessoal que quando ele tiver uma dúvida de um assunto, põe o assunto e assim, Teologia Reformada, Felipe Fontes, Augusto Codemo, Heber Campos Júnior, PNO no YouTube, você vai ver. Já tá lá, né? Está lá. É verdade. Bem, mas é sempre bom responder de novo. Como conciliar um Deus que é amor, mas que escolhe seletivamente aqueles a quem ama? Uriel, eu acho que para responder essa pergunta, nós precisamos fazer uma distinção importante entre o problema lógico com a soberania de Deus na salvação, que é o problema levantado por essa pergunta, e o problema emocional com a soberania de Deus na salvação. Acho que é importante fazer essa distinção. Por quê? Cara, logicamente, não é difícil argumentar em prol da soberania de Deus na salvação e perceber que a natureza de Deus se encaixa perfeitamente com o plano de salvação que inclui a eleição. Então, logicamente, não é difícil perceber isso. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus dotou o homem das características que são comuns a ele, Deus, dentre as quais está a liberdade. Deus criou um homem livre. Adão e Eva tinham livre arbítrio. E Deus colocou o homem num ambiente riquíssimo, apropriado para a relação com ele. Como é que é o nome disso? O nome disso é amor. Eu não consigo definir com outra palavra. Veja, a Bíblia diz que o homem reagiu com ingratidão, o homem rejeitou o Criador, passou a viver em função de si mesmo, se tornou mal. Isso é importante. Para responder essa pergunta, a gente tem que se lembrar disso. Porque senão a gente fica achando assim que o homem é um santinho, né? E aí Deus está empurrando ele para o inferno. Okay? O homem se tornou mal. A Bíblia diz que todos pecaram. Não há um justo sequer. De modo que se Deus fosse agir justamente, o que ele faria? Mandaria absolutamente todo mundo para o inferno. Isso seria completamente injusto. Ao invés de mandar todos os rebeldes para o inferno, o que ele fez? Ele resolveu salvar uma parcela dentre os rebeldes. Então ele não foi justo porque ele fez vistas grossas com os pecados desses que ele salvou. Eu entendo a justiça dele naqueles lá, que ele vai punir, mas e a justiça deles nesse? Ele só esqueceu o pecado deles? Não. Ele enviou o filho dele que se encarnou e o filho dele entregou a vida no lugar dessas pessoas. Então ele continua sendo justo ao mesmo tempo que é o justificador. Então veja, como é que é o nome disso? Mais uma vez, o nome disso é amor. Não há qualquer dificuldade lógica para harmonizar a doutrina da soberania de Deus na salvação com o amor de Deus. Na verdade, eu diria, a salvação só é possível porque Deus é amor e soberano. Se Deus não fosse soberano e se ele não fosse amor, a salvação seria impossível. Verdade. Onde a coisa pega, e aí veja, aqui eu acho que ela pega mesmo, é no âmbito dos afetos. O que nos incomoda? O que nos incomoda é pensar que gente como nós, algumas vezes próximas de nós, outras vezes nós mesmos podemos estar entre aqueles que não foram eleitos e contemplados com a graça de Deus. Ou seja, o maior incômodo não é um incômodo de natureza lógica, é um incômodo de natureza afetiva. O problema é emocional.
E aí eu posso dizer para quem fez a pergunta que o incômodo dele é o meu. É o meu. Eu também às vezes fico pensando assim e falo, e se um membro da minha família não for um eleito? E se alguém que eu amo muito e por quem a quem eu tenho me dedicado intensamente não for alcançado pela graça de Deus? E aí a gente tem duas saídas. Duas saídas. Uma saída é tentar resolver esse problema negando aquilo que a palavra de Deus diz e ficando com uma coisa só, dizendo, não tem nada de eleição não, isso é balela. E a gente ignora textos claríssimos que a Escritura ofereceu, ou nós descansamos em Deus. Descansamos no fato de que o Deus que é soberano é também sábio. E que de alguma forma que eu não consigo, não é nem só entender logicamente, mas aceitar emocionalmente completamente aqui, isso redunda para um plano que no final das contas termina na glória dele e no bem de todos os seus eleitos. Então, eu acho que não há nenhuma dificuldade lógica em harmonizar as duas coisas. A dificuldade é afetiva, ela é emocional e ela é real, real. E a minha sugestão é que o melhor caminho para isso é descansar na sabedoria e no amor de Deus. Fechou com chave de ouro, né? É isso aí, meu caro. Foi muito bom, viu? Desculpa não conseguir cumprir tudo em uma live só, viu? Que isso. Eu que agradeço pela disposição em quase 1h20. E mais uma live, já participou da outra e teve a alegria de participar mais uma vez agora. Muito obrigado. Cara, é sempre uma grande alegria falar com você e falar com os ouvintes aí, os espectadores do PMO, tá bom? Muito obrigado, chefe. Bom descanso e boa quarentena aí para vocês. Valeu, Deus abençoe, tomara que ela termine rápido. Nossa, nem me fala. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, um recado. Se você não deixou sua pergunta, corre no link que está na bio aqui do perfil do @PNOoficial e deixe lá sua pergunta para os próximos participantes, próximos convidados que passaram aqui essa semana. Tá bom? Esse vídeo e o anterior deve ficar disponível aí pela madrugada, então amanhã de manhã você pode assistir. Mas para você não perder, se inscreva lá no canal do PNO no YouTube, que você recebe todas as notificações, tá bom? Até amanhã, às 8 horas, com a Marília Bert, do Conselho para Meninas, e às 21 horas com o pastor Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário, tá bom? Até amanhã, fiquem com Deus.